E se você está buscando uma cadeira de carro para o seu filho ou para sua filha, já deve ter reparado que tem diversos termos e um deles que começou a aparecer no mercado brasileiro é o iSize. Então acompanhe o vídeo até o final que eu vou te explicar todos os detalhes dessa nova norma, quais são os diferenciais para as normas antigas e tudo que você precisa saber para fazer a melhor escolha para sua família. Eu sou Emanuel Balduino e este é o Compare Baby. Aqui no canal nós já temos diversos vídeos relacionados a esse assunto de cadeiras de carro, tanto com vídeos relacionados a temas específicos, a normas, a nomenclaturas e também com produtos, mostrando na prática como eles funcionam e também a parte de instalação. Então a ideia deste vídeo, em conjunto aqui com a tela do meu computador, eu vou te passar todos os detalhes de como funciona a norma iSize, que é a norma mais recente para a certificação de cadeiras de carro na Europa. Então, é mais fácil a gente já ir para a tela do computador, que daí a gente vai conversando ao mesmo tempo que eu vou passando aqui o material que eu preparei para te explicar. Então, o que é a iSize? É a norma mais recente que regula a certificação das cadeiras de carro na Europa. Ela faz parte da norma R129, que foi aprovada em 2013 e ela foi implementada em 3 etapas. Então, ela foi implementada de acordo com um grupo de peso. Tem um ponto que é muito importante se observar aqui. O Brasil, nosso país, utiliza principalmente para a certificação do Inmetro e para a certificação das cadeiras de carro que são comercializadas no Brasil, as normas europeias como base. Porém, ela não segue 100% dessas normas, ok? A gente vai ver que tem no mercado uma mescla da parte de peso, que é a norma anterior, com a parte do iSize. Então, o Brasil ainda não colocou dentro das nossas normas a certificação por tamanho, que é o que se oferece dentro da norma iSize. A gente vai ver nas próximas telas, eu vou te explicar todos os detalhes. Outros pontos importantes: por enquanto o peso ainda será o principal, mesmo sendo a cadeira certificada na norma R129 iSize. Temos também no mercado brasileiro cadeiras certificadas nos Estados Unidos, então a gente vai ter uma mescla relativamente grande de normas ao mesmo tempo, levando em consideração que no Brasil a gente utiliza grupos de peso. Então a gente vai ter no mercado as cadeiras que são certificadas no grupo 0+, no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3, de 0 até 36 quilos, compreendendo bebê conforto, cadeira de carro e assento, ok? Enquanto, ao mesmo tempo, a gente vai ter dentro desse grupo de certificação modelos que são da norma R129, então a gente vai ter modelos de bebê conforto que são certificados na norma R129 iSize, que tem a certificação na Europa pelo tamanho da criança. Quando chega no Brasil, isso acontece também com alguns carrinhos. Tem a certificação pelo tamanho na Europa, chega no Brasil, tem a certificação por peso. Então o bebê conforto vai estar lá certificado de 0 até 13 quilos, até 13 quilos porque é grupo 0+, e também vai ter a certificação por tamanho, mas daí é uma informação do fabricante, certo? As etiquetas elas vão corresponder à certificação do Inmetro. Porém, o produto também, de acordo com as normas europeias, tem a certificação por tamanho, que pode variar entre 40 e 75 centímetros, 76, 84, 87, depende do modelo e do fabricante, certo? A gente vai ver mais em seguida. E também tem modelos que são aprovados nos Estados Unidos. Então, anteriormente, não existia no mercado brasileiro, há muitos anos, a possibilidade de a gente encontrar de forma regular um produto que era certificado pelas normas americanas. Então, a gente sempre tinha os produtos de marcas oriundas da Europa, com base na norma R4404, que era anterior, e também na R129. E de uns tempos para cá, o Inmetro decidiu liberar também alguns modelos de cadeira com certificação americana. Então, nos Estados Unidos, a gente tem lá uma outra parte de peso, né? Inclusive, os produtos não são certificados por quilos, como são no Brasil, são em pounds. Então, é uma outra categoria de produtos, os grupos são classificados diferentes, é toda uma regulamentação diferente do que a gente tem no Brasil e o que a gente utiliza também como base da Europa. Porém, eles são adaptados para dentro da nossa realidade, certo? Então, mesmo que o produto nos Estados Unidos, e isso acontece com cadeiras que tem vídeo aqui no canal, elas têm a certificação nos Estados Unidos para um peso maior do que no Brasil ela tem de certificação.
Então, o mesmo produto que pode no Brasil ser usado até 36 quilos, o mesmo produto que é vendido nos Estados Unidos, ele tem uma certificação de peso maior. Parece um pouco confuso quando a gente fala, mas quando a gente vê a etiqueta, vê o manual, vê as telas que eu preparei, acaba ficando mais claro, certo? Então, vamos seguir aqui. Como era antes? Então, na Europa existia a norma R4401 e 02, elas são anteriores a 1995. Eram normas mais simples, com menos requisitos de segurança, e isso foi se aperfeiçoando, assim como aconteceu em diversos segmentos. E as normas que são relacionadas à cadeira de carro, elas são normas relacionadas ao trânsito e também tem vínculo com a parte de automóveis. Então, tudo que vai se promovendo de aumento de segurança em automóveis, ao longo do período também vai se desenvolvendo para outros setores, um deles é cadeira de carro. Em 95 saiu a norma R4401 e 02, né, foi se desenvolvendo, entrou a 03. Em 2005 entrou a 04, que era mais eficiente que as anteriores, com novos testes, novos materiais, novos critérios de segurança. Então, o que a gente está falando aqui? Que se você tem uma cadeira de carro em casa, está utilizando uma cadeira que tem a certificação R4403, ela pode ter, no mínimo, cerca de 20 anos de existência, porque em 2005 não foi mais fabricada cadeiras com a norma R4403. Então, essas cadeiras que têm esse tipo de certificação não são recomendados o uso, porque elas já estão com a norma muito desatualizada e outras são produtos muito antigos, possivelmente eles não têm mais capacidade de oferecer segurança para uma criança no caso de um impacto ou de uma colisão, ok? O material resseca, cinto resseca, todos os componentes se desgastam com o tempo e também com a exposição ao sol e ao clima. E a norma R044 desde 2005, então a norma R44, se a gente for pegar, tem modelos também que já estão com cerca de 19 anos, então tem modelos muito antigos dentro dessa norma, certo? Importante comentar aqui, a gente vai falar numa próxima tela, mas já vou comentar, a norma R129, que é a mais recente, ela ainda está em conjunto com a R4404, certo? Então elas estão andando em conjunto por enquanto. Antes a certificação, então, ela era por peso, então todas as cadeiras R4404, elas tinham a certificação compreendendo o peso da criança e não o tamanho dela. Tinham testes de impacto frontal, no caso da R4404, e testes de cinto e materiais, entre outros testes. E os testes eles eram feitos em velocidades de laboratório mais reduzidas do que são agora na norma R129. A norma R4403, como eu tinha comentado, ela não pode ser mais comercializada, e não se aconselha mais o uso porque são cadeiras muito antigas, a gente está falando aí de produtos com mais de 20 anos, como eu comentei há pouco, e isso faz muita diferença para a segurança da criança, porque no caso de impacto não tem como se segurar que o produto vai ser eficiente, né, que ele vai resistir ao impacto. A R4404 ela está em fase de transição. Ao longo da vida da R129, que é a partir de 2013, foram várias etapas, foram 3 etapas porque, como ela estava em fase de transição, entrou a R129 para compreender os primeiros anos de vida da criança. Quando chegou no limite, entrou o próximo grupo, depois de mais um período entrou o outro grupo que era a parte de assentos. Então a norma R129 ela teve a implementação por etapas. Quando se chegou no final das etapas, se percebeu que a norma já estava há mais de 10 anos no mercado e a R4404 ela já estava defasada. Isso não quer dizer que o produto ele seja inseguro, porque vários dos produtos, inclusive das marcas mais renomadas, oferecem no mercado testes que elas não eram nem obrigadas a fazer. Então, para ter um produto diferenciado no mercado, para oferecer um produto superior, diversas marcas premium, as principais no mercado, além dos testes obrigatórios, ofereciam outros testes e mais itens de segurança, como proteção de impactos laterais, apoio de cabeça com proteção de impacto lateral, a parte externa também, que oferecia maior proteção de impactos laterais, e isso sem a norma obrigar. Então, a gente tem cadeiras no mercado que são aprovadas dentro da norma R4404, que são cadeiras seguras, são cadeiras eficientes. E daí a gente vai ver, claro, a norma R129 é a mais recente.
e nela a gente tem itens obrigatórios para certificação de testes que tornam os produtos também mais seguros. Então, depende muito do modelo que a gente vai estar avaliando. A gente está ainda em fase de transição. Ao longo dos últimos anos, a norma R4404 era para ter sido parada de ser vendida, algumas vezes já aconteceu esse processo e acabou sendo prorrogado. E agora está no deadline, já está no final, então não se pode mais fabricar esse produto. Então, mesmo que a cadeira ela já foi certificada, o fabricante, e é importante comentar isso, a gente está falando da Europa, tá? No Brasil, como o Inmetro usa algo em cima dessa norma e não a norma, a gente ainda vai ter no mercado brasileiro cadeiras que estão dentro dessa especificação, mas que ainda vão seguir sendo vendidas. A gente está falando aqui de Europa, certo? Porque a norma vem de lá, e o termo iSize que a gente está começando a ver no Brasil com mais frequência vem de lá, certo? Porém o Inmetro não usa ela 100%. Então, ela está em fase de transição. A gente vai parar de encontrar no mercado europeu para comprar o produto, porém não tem nenhuma legislação que fale que você é obrigado a não utilizar, certo? Até mesmo porque, por exemplo, se eu comprei uma cadeira mês passado na norma R4404, ela está dentro da norma, que está vigente, e ela foi um produto que foi produzido há pouco tempo, e ele vai ter um tempo de utilização grande ainda para frente. Porém, possivelmente, em algum momento, vai chegar o momento que não vai poder ser mais utilizado esse produto. Tem alguns países que não aceitam mais, no trânsito, produtos da norma R4401 e 02. Porque são muito antigos e podem oferecem menos segurança para a criança, certo? Então, é uma fase de transição. Não pode mais fabricar e está em vias de não poder ser mais comercializado nas lojas. Isso é Europa. No Brasil, a gente vai seguir tendo o produto porque o Inmetro não usa 100% essa norma, certo? Mas a gente vai observar que se no mundo, no mercado principal, que é a Europa, as marcas não vão estar mais fabricando, a tendência é que cada vez menos tenha oferta desse tipo de produto. E, claro, daí com informação e tendo mais oferta desse tipo de produto no mercado, a tendência é que o preço também acabe reduzindo, ok? Então a gente vai ver aí o mercado se movimentar bastante ao longo do próximo ano, dos próximos anos. Então aqui na sequência, na Europa está em vias de não poder ser mais vendida, porém pode ser usada. Pelo menos por enquanto não tem nenhuma norma que diga que é proibido ser utilizado e eventualmente você seria fiscalizado e multado, né, por estar utilizando um equipamento mais antigo. Agora, fato, uma cadeira R4403, mesmo que possa ser utilizada, não faz nenhum sentido você ter uma cadeira que possa eventualmente oferecer muito menos segurança para uma criança do que uma cadeira mais recente. Até mesmo porque, como eu comentei antes, são cadeiras que estão aí com cerca de 20 anos de existência no mercado, e a cadeira já vai ser uma cadeira desgastada. Os grupos de peso que eram até hoje e que seguem sendo utilizados no Brasil. Grupo 0+, até 13 quilos, grupo 1 de 9 a 18, grupo 2 de 15 a 25 e grupo 3 de 22 a 36. Normalmente, o grupo 0+, até 13 quilos é bebê conforto, que vai de costas sempre contrário ao movimento. O grupo 1, ele pode ser de costas em determinados modelos de cadeira multigrupo e também pode ir de frente. E é essa lacuna que a norma iSize, a gente vai ver mais pra frente, tem como propósito. É reduzir o erro, reduzir a assertividade na instalação e a troca entre os grupos de peso. Porque o que acontece? A tendência dos pais, das famílias, é ver que na etiqueta diz que a criança pode ir de frente a partir de 9 quilos e não respeitar o grupo anterior de peso. Então, é muito mais fácil colocar a criança virada de frente do que mantê-la de costas. Porém, isso não quer dizer que seja o mais seguro, e com certeza não é. Quanto maior tempo a criança fica de costas, contrário ao movimento, mais protegida ela fica. Então, o ideal é sempre observar o limite de uso do grupo anterior antes de trocar ele. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando que o ideal é que a gente mantenha a criança de costas até no mínimo 13 quilos.
para poder ir de frente. 13 quilos é uma média entre 12 e 15 meses. Na norma size, o mínimo para ir de costas é 15 meses, então a gente já está falando que tem uma diferença. Depois aqui, nesse grupo 1, a gente pressupõe que é uma criança já maior e que vai utilizar uma cadeira de carro com cinto próprio, certo? Não com o cinto do carro, como um assento, e utiliza em média até cerca de 4 anos, ok? 18 quilos é mais ou menos isso. De 15 a 25, dá para observar que tem 3 quilos aqui de diferença. A gente poderia começar a utilizar um assento para a criança, assento com encosto que tenha o cinto do carro como prioridade. Então, é um assento onde a criança senta e passa o cinto de 3 pontos do veículo na cadeira e na criança ao mesmo tempo. 22 a 36 é o assento, só o banquinho. Normalmente os assentos com encosto, e para esse tempo de utilização, para essa fase, eles são certificados nos grupos 2 e 3, então de 15 até 36 quilos. E daí sempre é recomendado que se utilize para criança assento com encosto, porque tem maior proteção de impactos laterais e oferece também a correta posição do cinto no ombro e, claro, o apoio de cabeça. Então, aqui a gente está falando que tem vários tipos de cadeira e no mercado começou a ter muito as cadeiras que são multigrupo, que são essas cadeiras que são de 0 até 36 quilos. Então, o bebê conforto ele é sempre no grupo 0+. Antigamente, até nem comentei, quando era na R4401, 02 e 03 existia o grupo 0, que era de 0 a 9 quilos. Isso não existe mais, é sempre grupo 0+. Em muitos momentos a gente vai ver agora só grupo 0, porque se tem como prática o grupo 0 ser até 13 quilos, e o grupo 1 a partir de 9. Então, bebê conforto é sempre grupo 0+, ok? Sempre de costas. Existe no mercado, então, cadeiras que são multigrupo. Você vai encontrar cadeiras, e isso não é mais comum, tá? Cadeiras que eram de 9 a 18 quilos, isso era mais para a norma anterior, não tem mais, nunca mais vi no mercado, certo? De 9 a 18. Ficou muito comum ter cadeiras de 0 a 18, que a gente pode instalar de costas, no estilo de um bebê conforto, mas não é bebê conforto. Já tem vídeo aqui no canal explicando a diferença de bebê conforto e cadeira de costas para recém-nascido. A recomendação é sempre utilizar bebê conforto. Porém, são cadeiras multifuncionais e que têm maior tempo de utilização. E principalmente naquela fase que a criança já não tem mais conforto dentro de um bebê conforto, daí vai para uma cadeira de costas, porque é mais seguro mantê-la de costas. E tem cadeiras que são certificadas para ir também no grupo 1, que é até 18 kg de costas. Então, mais tempo de costas, mais proteção e segurança para a criança. Tem cadeiras que também, no caso dessa daqui, a Everstages FX da Joy, ela vai até 36 quilos, porque a gente esconde o cinto dela e ela pode ser utilizada no estilo de um assento. Então, mesmo tendo a estrutura de uma cadeira, ela tem redutores para um bebê menor e pode se esconder o cinto, né? A gente ajusta toda a cadeira e monta ela no estilo de um assento, ok? Então, essas cadeiras aqui, todas elas são certificadas na norma R4404, não é norma size, ok? A gente vai ver em seguida aqui o que determina isso. E por último aqui a gente tem um assento com encosto, grupos 2, 3, que é de 15 a 36 quilos. Então a recomendação é sempre utiliza ao máximo o grupo de peso vigente. Então, se vai utilizar o bebê conforto, máximo que der até 13 quilos. Para ir de frente, o recomendado seria, então, mesmo que a cadeira seja certificada de 9 quilos, utiliza a partir de 13 de frente. Mas mesmo assim, se puder manter de costas a criança e se a cadeira permitir, mantenha ela de costas por um período maior, ok? E o que mudou na R129 é as size. Antes disso, uma dica importante. Se você está buscando cadeira de carro ou está montando o enxoval do bebê e quer economizar nesses produtos, Clube de Descontos do Compare Baby, grupo no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente compartilha contigo as melhores ofertas de produtos para o enxoval do bebê, desde fraldas, lenços umedecidos, carrinho bebê conforto, cadeira de carro. Então, se você está querendo comprar uma cadeira de carro e quer economizar, entra no grupo, porque é assim que a gente localizar uma promoção de cadeira de carro ou de outros produtos para o enxoval do bebê, a gente vai compartilhar contigo em primeira mão. Então entra lá, quando tem cupom de desconto exclusivo, a gente também compartilha no grupo. Você pode economizar entre 20% até 70% de desconto nos produtos do enxoval do bebê. Então é uma excelente dica para comprar produtos de qualidade economizando, certo? E outra dica eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado, todas as cadeiras mais recentes com a norma size no Brasil. Então vou fazer uma seleção desses produtos para que você tenha ali
a relação tanto de bebê conforto, que tem essa certificação, como cadeiras que estão dentro dessa nova norma, como os assentos, certo? Confere aqui na descrição. O que mudou na R129? Então, a nossa certificação anteriormente na Europa, ela era na R4404 por peso. Agora a gente tem a certificação em centímetros, o que faz ter maior assertividade, certo? Porém, é importante comentar, a gente vai ver em seguida, que não é só por tamanho, existe limite de peso, porque não pode colocar uma criança, por exemplo, que seja baixinha, mas daqui a pouco tem mais peso, e tá tudo certo, que seja só pelo tamanho. O tamanho é o principal item de observação entre os grupos de peso, né, que antes eram peso, agora são grupos de tamanho, né, conforme o crescimento da criança, mas existe um limite de peso, porque o produto ele tem que ser testado com base no impacto, e o tamanho da criança não serviria. Então tem em conjunto também peso. A R129, que é a norma mais recente, é a mais recente para nós. Na Europa ela já está desde 2013 dentro das etapas. Ela tem testes mais rígidos, então maior velocidade de impacto, é obrigatório ter o teste de impacto lateral, que antes era obrigatório só o teste frontal, então a gente tem impacto lateral também, e a criança tem que ir de costas no mínimo por 15 meses, certo? Que é o recomendado, a criança fica com o pescoço mais firme para que no caso de um impacto ela sustente o pescoço, sustente a cabeça no caso de uma colisão impacto mais forte. Então, mantendo a criança por mais tempo de costas é mais seguro. O que mudou então? A gente vai ter modelos certificados, antes era de 0 até 36 quilos, hoje vai ser de 40 até 150 centímetros. E não quer dizer que não tenha questão do peso, falei há pouco. Tem o limite de peso também entre os grupos. Então pode ser que eventualmente uma cadeira que seja até 105 centímetros, ela tenha um limite de peso de até 18 quilos, até 19 quilos, porque tem que se considerar o peso da criança mais o peso da cadeira no teste. Importante, existe um limite de peso certificado em conjunto. Então, observa sempre isso, não dá para se guiar exclusivamente pelo tamanho. O tamanho é um ótimo parâmetro para se ter uma maior assertividade na troca dos grupos, porém o peso existe o limite. De costas, a cadeira ela pode ser certificada, no caso de bebê conforto, entre 40 e 87 centímetros. E por que entre? Existe uma diferença entre os fabricantes. Então, de acordo com uma funcionalidade do bebê conforto reclinar, que oferece maior espaço. Daqui a pouco, um bebê conforto que vem com redutor, que oferece maior conforto e maior suporte para um bebê menor, a partir de 40 centímetros. Então é entre essa medida, porque muda de acordo com o modelo, muda de acordo com o fabricante. Dentro de um mesmo fabricante, tem modelos de bebê conforto que são desde 40 e não vão até 87, vão até 84, até 76. Tem que ver a certificação do produto, ok? Ou até 105 centímetros quando certificação em cadeirinha. Como acontece nas cadeiras multigrupo da norma anterior, que antes iam até 18 quilos, alguns modelos certificados para ir de costas, em cadeirinha menor também acontece. E a gente tem daí dentro dessa nova nomenclatura, dentro dessa norma R129 iSize, até 105 centímetros. Claro, podendo mudar de acordo com o modelo da cadeira, certo? De frente, entre 76 e 125 centímetros, para utilizar o cinto próprio da cadeirinha, ok? E o assento é entre 100 e 150 centímetros. Então, existe também uma mescla entre as versões dos produtos. Então, a gente tem que de frente pode ser a partir de 76, enquanto tem bebê conforto que vai até 87 centímetros. E daí, de novo, tem que ir de costas até 15 meses. Não quer dizer que um bebê que tenha 76 centímetros, que daqui a pouco já tem 15 meses, o ideal seja ele ir de frente. Mantenha ele de costas, porque possivelmente, talvez, no teu bebê conforto ainda tenha capacidade para ir de costas. Ou igual, daqui a pouco tá numa cadeirinha que pode ir de costas, mantém o bebê de costas pelo maior tempo possível, certo? No mínimo não antes de 15 meses e tem marcas que recomendam a partir de 18 meses para ir de frente. Tem outras marcas que são ainda mais restritivas, que fazem testes indicando que a criança tem que ir de costas até 2 anos, até 3 anos. Então, quanto maior tempo de costas, a criança vai ficar mais protegida. Com certeza não é o mais simples manter uma criança de costas contrária ao movimento, até mesmo porque para interagir, para acalmar de frente, possivelmente seja mais tranquilo, só que pensando em segurança, manter ao movimento contrário é o mais protegido, certo? O que mudou a R129, seguindo, instalação sempre com Isofix,
prioritariamente com Isofix, certo? Sempre com o uso de ancoragem frontal, que é aquela barra de estabilização frontal, ou com top tether, muda de acordo com o modelo da cadeira, ok? Cinto para bebê conforto ou assentos maiores. Então, existem modelos de bebê conforto que vêm com a base, que são certificados pela norma R129, onde a gente pode utilizar com a base em conjunto ou passando o cinto de 3 pontos direto no bebê conforto. E os assentos maiores, que são aqueles assentos para os grupos, digamos, 2, 3, que são a partir de 100 centímetros, onde a criança usa o cinto de segurança do carro direto no corpo. A recomendação é sempre utilizar em conjunto com a ancoragem inferior, porque ele vai oferecer mais estabilidade, certo? Porém, ele também poderia, de acordo com o modelo, ser utilizado com o cinto, certo? Com o cinto de 3 pontos direto na criança, segurando a criança e a cadeira ao mesmo tempo, o assento ao mesmo tempo. Então, dentro da norma R129, a gente vai ter maior proteção, porque os testes são mais exigentes, principalmente com relação a testes de impacto lateral, e foi o que eu comentei antes, não obrigatoriamente uma cadeira certificada na R4404 seja absurdamente inferior, porque tem modelos de marcas mais renomadas, que têm atributos e testes internos já com relação à proteção de impactos laterais. Então são cadeiras já mais modernas mesmo na norma anterior. Redução de erros na instalação, porque agora a gente tem o Isofix como um dos itens obrigatórios. E antes, na norma R4404, a gente podia instalar também todas as cadeiras em todos os grupos com cinto de 3 pontos. E não que a cadeira seja insegura, porém, erros na instalação com cinto de 3 pontos, eles são maiores, porque existe margem para deixar folga, existe margem para deixar o cinto passando num lugar errado. Então, se a gente instalar a cadeira de acordo com o manual de uma forma correta, ela também é segura. Porém, quando a gente tem o Isofix e os itens de instalação dela com os sinais de sinalização de correta instalação, a tendência é que a gente erre menos, ok? Então, são produtos mais seguros pensando nesse item. E maior assertividade dos grupos, porque agora a gente tem a questão dos tamanhos. Então fica muito mais prático de se observar. R129 iSize. Então, toda cadeira iSize é aprovada dentro da norma R129, certo? E todo carro aprovado com iSize é compatível com uma cadeira iSize. O iSize, ele tem a questão de focar no tamanho da criança, mas principalmente trazer a questão de espaço dentro do veículo. Então, se o carro tem o selo do iSize, e no manual diz que ele tem certificação de iSize nos assentos, e mostrando em quais assentos tem, você vai ter maior compatibilidade com uma cadeira iSize para fazer a instalação. E o iSize, ele também determina a questão do espaço para instalação da cadeira. Então, o que que acontece? A gente tem no mercado carros que não têm o Isofix, certo? Que são carros mais antigos, agora, inclusive no Brasil, todos os novos fabricados têm isso como um item obrigatório. A gente vai ter também a questão de que tem alguns carros que têm Isofix nas laterais, mas não tem no meio. Antigamente poderia ter no meio cinto só abdominal, agora nas normas mais novas tem que ter cinto de 3 pontos. Só que eventualmente o carro não tem espaço atrás para 3 cadeiras. E se o carro ele tem a certificação iSize, a tendência é que os 3 assentos tenham as mesmas características de espaço, mesmas características de ter Isofix em todos os pontos, para que você possa instalar até 3 dispositivos no banco traseiro, ok? Então, isso é um ponto bem importante de se observar. Nem toda cadeira R129 obrigatoriamente é iSize, focando mais nas primeiras cadeiras, ok? Depois disso, basicamente todas começaram a ser. E nem todo carro tem a norma iSize, ok? Porém, não quer dizer que você não possa instalar uma cadeira que seja iSize, desde que no manual do veículo tenha as informações de onde o dispositivo é compatível, certo? Então a tendência é que você não tenha muita dificuldade de instalar uma cadeira iSize em um carro que tenha Isofix. Porém, não é 100% de certeza que um carro que tem Isofix você consiga instalar uma cadeira iSize. Pode ter ficado confuso, mas o que é certo é, se o carro tem iSize, a cadeira iSize é compatível, ok? Porque o carro foi produzido dentro das normas do iSize. E eu tinha falado antes que a norma R129 não é só para cadeira de carro, é uma norma bem abrangente para vários itens de quesito de segurança
de trânsito, certo? Tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal. Se o vídeo tá te ajudando de alguma forma, não se esquece, se inscreve no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, é muito importante para o nosso trabalho, e deixa o like no vídeo, certo? Então, o que o iSize foca? É facilitar a compatibilidade de carro e cadeira, ok? Diminuir erros de instalação, ter espaço no carro para instalar as cadeiras. Então, inclusive o vídeo anterior, e foi por isso que eu peguei esse assunto para trazer esse vídeo, é um tema que já está há muito tempo aqui no canal sendo perguntado, e no vídeo anterior que a gente fez sobre a cadeira Spinel Plus 360 da Maxicose, essa cadeira ela é certificada dentro da norma iSize. E a norma iSize ela foca na questão do espaço. Então, são cadeiras que têm segurança, são cadeiras seguras, né? Estão dentro da norma mais recente. Porém, se a gente observar, são cadeiras mais slim. Então, ela tem espaço interno suficiente para a criança ir crescendo, porém o espaço interno dela, a base dela, são cadeiras mais compactas. Para quê? Dentro de um carro iSize, ou um carro que eventualmente não seja iSize, mas tenha 3 lugares exatos, tenha Isofix em todos os carros, você tenha mais facilidade de instalar 3 dispositivos de retenção dentro do banco traseiro, ok? Então, o iSize é isso, ele tem uma questão de tamanho, e o carro também vai ter, ao longo do período, a gente vai ver que isso vai ser mais comum. Nas etiquetas do produto, você vai observar que tem qual é a norma, qual a homologação dele, qual é o tamanho e peso limite. Então, olha, a gente tem aqui que essa etiqueta de exemplo é uma cadeira certificada iSize de 67 a 105 centímetros. Não pode ser acima de 18,5 kg. Daí tem aqui o local, o país onde foi homologado, o número de aprovação do produto, o número de série do produto, e a gente vai ver que as cadeiras iSize têm esse logo, ok? Que lembra bastante o logo do Isofix, mas tem esse I aqui do lado, que certifica que o produto então ele está dentro da norma iSize. E um outro ponto importante é que antigamente a gente tinha nas cadeiras, quando de costas, marcações azuis, e de frente marcações vermelhas, né, onde passar o cinto. E agora a gente tem as marcações verdes onde passa o cinto. Isso determina que os produtos eles são certificados dentro da norma iSize, né, na R129. Então tanto bebê conforto como cadeirinha, agora tudo é verde. Antigamente a gente tinha uma diferença de cores. Então, coloquei aqui link dos modelos na descrição porque, como eu tinha comentado antes, vou deixar o link aqui de bebê conforto, cadeira de carro assento, que já tem no Brasil com essa nova norma. É importante observar que tem modelos ainda na norma anterior que são seguros e que vão continuar sendo comercializados no Brasil. Dentro de uma mesma norma, vão ter marcas e vão ter funcionalidades diferentes. Então, entre as marcas, mesmo o produto sendo certificado dentro da norma R129 iSize, por exemplo, a gente vai ter diferença de, eventualmente, uma qualidade diferente, a gente vai ter uma diferença de funcionalidade, recursos. Isso não quer dizer que o produto seja inseguro, porque ele foi testado dentro das normas novas, nas normas mais recentes, quanto à proteção de impactos laterais, impactos frontais. A cadeira é testada, porém daqui a pouco a cadeira de alguma marca vai oferecer uma proteção superior de impactos laterais, que ganhou daí uma nota superior em algum teste de segurança. A gente vai ter também diferença de daqui a pouco a cadeira ter um painel que circula o ar, a gente vai ter diferença na qualidade do tecido. Tem várias possibilidades de recursos que um produto tem e que daí vão consequentemente influenciar tanto no que o produto entrega como no investimento, ok? Então, não quer dizer que uma cadeira R129 seja 100% mais segura que uma R4404, desde que essa R4404 seja uma cadeira avançada, ok? Porém, sim, a R129 iSize vai ser sempre uma escolha superior, porque é a norma mais recente, é onde as marcas estão mais investindo, ok? E outra, a gente não tem mais produção, não existe mais como certificar, pelo menos na Europa, uma cadeira que seja R4404. Então, a tendência é que a gente veja no mercado menos lançamentos, né, de cadeiras na norma anterior, porque a marca fora do Brasil não vai investir mais em uma cadeira que não seja a R129 que ela possa ser vendida na Europa. Não faz sentido investir em um lançamento, digamos, em uma cadeira que não seja mais nessa nova norma, porque, no caso, essa cadeira ela não poderia ser vendida na Europa, ok?
Então, é muita informação, inclusive talvez o vídeo tenha ficado um pouco mais longo, porém aqui no canal o nosso foco é sempre trazer conteúdo no detalhe. Assiste o vídeo novamente se tiver alguma dúvida, vê as telas que tem bastante informação. Eu fui desdobrando o assunto porque tem que explicar para você entender. Dúvidas deixa nos comentários. A gente tem outros conteúdos no canal para você conferir, sejam de assuntos como o que é Isofix, o que é bebê conforto, o que é cadeira multigrupo. É melhor usar um bebê conforto ou uma cadeira multigrupo. Tem vários assuntos, além principalmente das cadeiras de carro, que tem muito conteúdo aqui no canal de funções e de instalação para você fazer a melhor escolha e também fazer o uso correto deles. Espero que o vídeo tenha te ajudado a entender o que é o iSize, o termo, a certificação R129, diferenças entre a R4404 e a nova norma. Deixa o like no vídeo se te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal e eu vou deixar aqui no final outros 2 conteúdos relacionados a esse assunto para você entender ainda mais e fazer a melhor escolha da cadeirinha para sua família. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!